Nesta semana, o professor Júlio da Silveira Moreira lança aqui em Natal o livro Violência contra Migrantes no México. A obra concorre, inclusive, ao Prêmio Jabuti deste ano e é com ele que a gente conversa agora. Muito obrigada por ter vindo, professor Júlio. Foram 6 anos de estudo, 6 anos de um levantamento. Como é que foi o processo de construção dessa obra? Essa obra, que é meu trabalho de doutorado em Sociologia na Universidade Federal de Goiás, com uma parceria com a Universidade Nacional Autônoma do México, que é a UNAM, foram uma pesquisa que se iniciou a partir de um fato muito triste, que é o massacre de 72 migrantes no norte do México em 2010, em agosto de 2010. Essa pesquisa se concluiu com a publicação do livro no final do ano passado. E esse fato me levou ao México várias vezes, em torno dessa busca de entender por que as pessoas migram para os Estados Unidos e por que escolhem essa rota migratória que é a passagem pelo México, algo que chega a ser até fruto de histórias, de muitas contextos em que as pessoas contam, como já foram feitos filmes, novelas. Existe uma certa romantização, a gente pode dizer assim, dessa passagem. Existe um pouco dessa romantização e existe também todo o processo em que as pessoas continuam indo trabalhar nos Estados Unidos. Então a gente está trabalhando com um contexto de migração laboral, migração de trabalho, em que as pessoas buscam migrar por necessidade, diante da crise econômica e por questões culturais também, porque existe uma crença de que é mais viável encontrar trabalho e ter êxito econômico trabalhando fora do país do que no próprio país. E esse fluxo é feito por pessoas não só do Brasil, mas de vários países da América Latina. E aí, para fazer o livro, para contar essas histórias, você colheu depoimentos, entrou em contato com essas pessoas? Como é que foi esse processo? Bastante. O primeiro contato com esse processo assim, mais direto foi em 2010, no Tribunal Internacional de Consciência dos Povos em Movimento, um evento que eu participei na Cidade do México como advogado de direitos humanos. E aí, eu assistindo e participando da organização desse evento, é que eu tive conhecimento de todas essas viagens, dos sequestros, dos desaparecimentos de pessoas que se dão aí diariamente no México, inclusive de crianças. Então são temas bastante graves e que a gente busca através da pesquisa, não só compreender, conhecer, aprofundar, mas também sensibilizar as pessoas para esses temas dos direitos humanos que é preciso serem conhecidos para a gente se solidarizar com todo esse contexto e ampliar, ou seja, perceber por que essas coisas acontecem. Claro. Professor Júlio, existiu algum momento na história assim, que essas rotas, esse processo, ele foi mais constante? Existe algum dado relacionado a isso? Sim, houve um grande crescimento da migração para os Estados Unidos na década de 80 do século passado. O fato que todo mundo se lembra dessa crise econômica, da chamada década perdida, no Brasil, que também teve em vários outros países da América Latina, e aí que começou o fluxo que foi crescendo em bola de neve cada vez mais. Teve seu auge nos anos de 2005 e 2006, em que centenas de pessoas, de brasileiros, eram presos na fronteira do México com os Estados Unidos, todos os dias, todas as noites, ao tentar cruzar lá no Rio Grande, na fronteira com os Estados Unidos. Essa fronteira é muito importante de ser conhecida, esse contexto todo. Eu viajei por várias cidades do México e dos Estados Unidos também, para poder conhecer, e também entrevistei pessoas que retornaram para o Brasil, e também familiares também de imigrantes. O livro traz alguns depoimentos, a gente já conseguiu dar uma olhada aqui antes da entrevista, traz alguns depoimentos, e tem um capítulo voltado só para realmente essa questão dos brasileiros, os brasileiros que saem daqui e fazem esse percurso. Por que a ideia de selecionar? Por que a necessidade de se selecionar um capítulo só para os brasileiros? Muito boa pergunta. Esse é um foco importante do livro e está aí a originalidade da minha pesquisa, porque a pesquisa sobre a migração pelo México, a passagem pelo México, já tem várias pesquisas sobre isso. Porém, eu fui inclusive muito bem aceito na universidade no México, exatamente pelo fato de que pouca gente está pesquisando a emigração de brasileiros e o fato de que os brasileiros também deixam o país para trabalhar fora. Então, foi por que então essa busca de pesquisar essa migração dos brasileiros?
inclusive porque é uma rota diferente da rota seguida pelos trabalhadores da Guatemala, de outros países da América Central. No caso, a rede de coiotes que trabalha de formas diferentes. Muitas vezes eles vão numa rota de avião, de ônibus, e os centro-americanos eles vão nas linhas de trem, por cima dos trens, que é o trem chamado La Bestia, que é um trem de carga que viaja por dentro do México. E os brasileiros vão por outras rotas. Eu queria conhecer essas rotas e esses processos. Inclusive, atualmente, não vão só pelo México, mas vão também pelo Mar do Caribe, pelas Ilhas das Bahamas, para entrar na Flórida. E semanalmente a gente tem notícia de barcos que naufragam e tem pessoas que afogam nessa travessia. Professor, só para a gente entender, assim, do início da sua pesquisa para hoje, essas situações, esses casos de violência contra migrantes, eles cresceram? Então, quando o Donald Trump se elege nos Estados Unidos, ele se elege com uma promessa de construir um muro entre o México e os Estados Unidos, né? O que é uma falácia, porque o muro existe já desde os anos 90. Eu conheci várias partes desse muro que divide os dois países, né? O que ele quis dizer com essa frase foi exatamente o fato de querer aumentar as políticas restritivas que já vinham se dando com George W. Bush, com o Obama e agora que tem continuidade com o Trump. Então, agora recentemente, ele perdoou um xerife que estava muito implicado na perseguição aos migrantes latino-americanos, que é o Joe Arpaio, e esse perdão foi visto com muita mal visto pela comunidade latino-americana nos Estados Unidos, né? Então isso faz com que a gente ainda não tenha dados para poder medir atualmente, depois de Donald Trump, se aumentou ou não a migração indocumentada, inclusive porque esses dados não são oficiais. Mas a gente tem esses indícios de que a perseguição e a deportação de imigrantes segue ali nos Estados Unidos. E as pessoas têm retornado para o Brasil e elas querem ver formas de ir outra vez para os Estados Unidos. É aí que surgem as rotas indocumentadas, rotas ilegais de imigração. Perfeito, o assunto é muito vasto e aí quem quiser entrar em contato com sua obra, já foi lançado aqui em Natal esta semana, está disponível lá na Cooperativa Cultural, não é isso mesmo, professor? Sim, está disponível. Eu agradeço pela sua participação, pelas suas palavras e ainda mais sucesso com o seu livro. Eu que agradeço e agradeço aos ouvintes e que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a comunidade do Rio Grande do Norte, as pessoas possam conhecer esse tema e se aproximar dele.